Então tá. Inclusive, só para confirmar aqui, vou confirmar aqui nesse momento aqui o dia e horário da. Que é na quarta-feira, né? É no mesmo horário das nossas aulas. Aí não sei como é, se vocês vão ter aula de outros professores ou não. Na feira de ciências, provavelmente a coordenação vai falar com vocês a respeito disso, tá? Mas então fica dessa maneira, há uma alternativa, ou vocês fazem o resumo de um artigo científico, que eu vou passar ainda, ou vocês fazem esse mini curso de qualidade dos ovos e me mandam o certificado, tá bom? Então fica essa alternativa de nota para vocês. Bom, gente, então hoje nós vamos finalizar. Pode falar, Rafael. Professora, aí é só pesquisar, no caso, aí no site da nossa faculdade, pesquisar Feira de Ciências, está lá, né, professora? Vou colocar aqui para vocês, aqui no cantinho, que fica mais fácil para vocês acessarem. Só um minutinho. Tenta entrar por esse link, Rafael, antes de eu começar a falar, se você puder, para ver se Tá, deu professora, certo. vou entrar aqui. Deu certo, professora? Então tá bom, muito obrigada. Tá? Eu que Então, agradeço. gente, vamos finalizar o tecido epitelial que pode ter função de revestimento, sendo que é o primeiro tecido de revestimento da pele, a pele que é um órgão que não é formado só de tecido epitelial. Tem tecido epitelial, que é esse que fica na região mais superficial, depois conjuntivo, depois adiposo, são outros tecidos que a gente vai falar posteriormente. Nas mucosas, né, que é essa região da boca, esôfago, estômago, intestino, há um revestimento de tecido epitelial. E que é um revestimento bem diferente. Então, por exemplo, na região da boca é um tipo de tecido epitelial, na região do intestino é outro tipo de tecido epitelial. E tem função glandular também. Ou seja, de produção de suor, de sebo ou de produção de hormônios, por exemplo. Né? A diferença entre uma glândula produzir hormônios, e a gente usar esse termo hormônio, significa que o produto dessa glândula é lançado na corrente sanguínea. Aí é chamado de hormônio, a gente vai falar daqui a pouco. Bom, como que a gente classifica o tecido epitelial? A gente classifica de acordo com o número de camadas, então se tem uma camada só de células, se tem várias camadas de células, ou se dá a impressão para a gente que tem uma camada ou várias camadas, mas na verdade é um tecido que nos dá uma falsa impressão, né, de ser um tecido com muitas células, e de acordo com o formato celular, né? Então a gente vai falar sobre isso, como que são classificados. Então a gente usa os seguintes termos em relação ao número de camadas. Epitélio simples ou tecido epitelial simples, quando tem só uma camadinha de célula, né? E aí a gente imagina, se ele tem uma camada de célula só, provavelmente deve estar relacionado com algum tipo de processo, por exemplo, de absorção, né? Porque se tem que, por exemplo, o nutriente ultrapassar uma camada de célula, né? E chegar até um outro local, ou está relacionado, por exemplo, com filtração, como é o caso dos rins, que tem regiões que onde o sangue tem que ser filtrado, e aí há alguns componentes do sangue, eles têm que ser eliminados pelos rins na forma de urina. Então, não seria interessante ter várias células, né? Então, o termo epitélio simples é quando tem uma camada de célula só. Epitélio estratificado é quando tem estratos. Estratos quer dizer várias camadas de células. E pseudo-estratificado. Pseudo quer dizer falso. Dá a entender que tem muitas camadas, mas é uma camada só. A gente vai falar sobre eles. Então, epitélio simples. Se forem tendo dúvidas, vão perguntando. Simples pavimentoso significa que tem uma única camada de células e essas células são achatadas. A gente chama de pavimentosas. Quando a gente olha esse tecido por cima, né, a gente vê como se fosse parecendo uma cerâmica, né? Células achatadas, o núcleo geralmente por cima fica bem arredondado.
Quando a gente olha na lateral, aí dá para perceber, na verdade, que o núcleo também está achatado. Aqui embaixo, essa região rosada, seriam as células epiteliais, principalmente um exemplo é de revestimento dos vasos sanguíneos. Então, aqui nessa região onde a luz está, o laser vermelho, seria onde o sangue passa, né? O sangue, ele fica, então, em contato com esse tecido de revestimento epitelial. E aí a gente sabe que o fluxo sanguíneo, ele exerce uma certa pressão sobre os vasos. E é essa pressão, desde que nós animais nos formamos, né? Geralmente o sistema circulatório ele se forma na terceira semana em diante. Então, há uma certa pressão que faz com que essas células sejam achatadas, por isso que elas são achatadas ou pavimentosas. E é apenas uma única camada de células. Por que apenas uma única camada de células? Porque o sistema circulatório é ele que é responsável por levar o oxigênio para todo o corpo. Então, esse oxigênio que nós respiramos, ele tem que sair do vaso para o tecido na região dos capilares, que é a região que os vasos são bem fininhos e que contém apenas esse tecido epitelial e mais uma camadinha de conjuntivo. Então, se o vaso sanguíneo nessa região dos capilares tivessem várias camadas, na região dos capilares, só tem uma camada de tecido epitelial e um revestimento de conjuntivo. Se tivesse muitas camadas, como que esse oxigênio sairia do vaso para o tecido? Além disso, o tecido usa o oxigênio, produz gás carbônico, e esse gás carbônico tem que voltar para o vaso sanguíneo, ser transportado e depois liberado no ar. Então, se fossem várias camadas de células, isso não seria interessante, certo? Os nutrientes que estão circulando pelo sangue têm que sair do vaso, na região dos capilares, que é a forma mais fininha do vaso, né? Que é o momento que tem só essa tecido epitelial e mais um revestimento fino de conjuntivo. Então, o nutriente tem que sair para o ambiente extravaso, né? Que a gente chama de líquido intersticial. Né? Então, por isso tem que ter uma camada só de células. Né? Então, onde o vaso ele é chamado de capilar, ou seja, quando ele é fininho, tão fino quanto o nosso cabelo, só tem uma camadinha principal de tecido epitelial. Quando os vasos, esses chamados capilares, se fundem, formando os vasos maiores, como as veias, né? E as artérias, né? Depois vocês vão saber a diferença. Eles têm camadas adicionais de tecido muscular, né? De tecido de colágeno, que garante a resistência, certo? Continuando, aqui, olha, a gente tem uma imagem, por exemplo, de uma veia, é um vaso mais calibroso, mas a camada interna em contato com as células sanguíneas, que são essas onde eu estou passando laser aqui, então tem uma bola, seria como se eu pegasse um tubo, a veia é um tubo, é um vaso, cortasse na transversal, e aí eu fiz uma coloração artificial, seguindo aquelas técnicas que a gente explicou. Aqui são as células do sangue. Aqui, ao redor, revestindo a região interna em contato com as células do sangue, uma única camada de células epiteliais. Então, tecido epitelial, simples, é pavimentoso, que são células achatadas. Aqui ao redor, como é veia, já tem tecido muscular em grande quantidade. Mas de tecido epitelial é só uma camada só de células. O epitelial simples cúbico, as células, então, são quadradinhas, né? Por isso que a gente fala que são cúbicas, uma única camada de células em formato quadrado, revestimento principalmente dos ductos glandulares, como o que é ducto glandular? Né? Então, eu tenho lá a glândula sudorípara e ela produz o suor. Esse suor, para ser liberado na superfície da nossa pele, ele é liberado num canal. Esse canal é chamado de ducto. Então, o revestimento interno desse tubo, dessa tubulação, que é esse ducto, é de epitélio simples cúbico. Então, uma única camada de células quadradinhas. E lá nos rins, onde há a filtração do sangue, né? Também uma única camada de células em formato mais quadrado. Nos ovários, onde há a produção do gameta feminino, que se chama ovócito 2, tá? Então, uma camada só, certo? Vamos olhar essa imagem aqui. Então, aqui seria o rim direito, o rim esquerdo.
Ah, professora, mas está errada a imagem. Não tá, porque a gente chama de visão anatômica. Na visão anatômica, é o oposto da gente. A gente enxerga, quando a gente está fazendo anatomia, né? A visão anatômica, se aqui é a direita, lá no desenho fica ao contrário, fica à esquerda. É como se fosse uma pessoa na sua frente, né? A pessoa na sua frente, a sua direita é o contrário da sua esquerda. A visão é especular, certo? Aqui a gente observa um ducto, uma região de ducto, né, de túbulos renais, perdão. Aqui é a célula bem quadradinha. Observe que a célula quadradinha, ela tem um núcleo bem arredondado, é uma célula cúbica, certo? Então, isso aqui onde eu estou passando, esse vazio onde eu estou passando o laser, é um corte de um vaso sanguíneo. Então, aqui ocorre a filtração, aí entra para essa bola, é uma região que depois vai se fundir e formar isso aqui, ó, que é o ureter, chegar até a bexiga e uretra. Então, aqui vai ser captado água, ureia, medicamentos, por exemplo. Bom, existe o epitélio simples cilíndrico, né? É formado por uma única camada, por isso que é chamado de simples. O termo cilíndrico é porque as células são alongadas. Também se usa o termo cilíndricas. Elas não têm cílios, tá? É cilíndrico no sentido de ser alongado como um cilindro, tá? São também chamadas de colunares. Então, aqui, onde eu estou passando o laser aqui, a gente tem, então, células alongadas. Observe o núcleo alongado na vertical, né? Então, aqui, ó, uma camada só de células, onde eu estou passando o laser. Aqui, esse vazio aqui em cima é onde passa o alimento que a gente já mastigou, que passou pela boca, né? Que chega lá na região do estômago e ocorre aqui, então, se for no estômago, o processo de digestão, se for no intestino, o processo de absorção. Então, tem que ter uma única camada de células, justamente para que os nutrientes, na forma de moléculas pequenas, atravessem essa única camada de células. Só para a gente lembrar, se a gente ampliar essa imagem aqui da região superficial, se a gente ampliar no microscópio, a gente vai ver o quê? Estruturas em formatos de dedos, que são os microvílulos nessa região. Então, tem que ser uma única camada de células, porque os nutrientes atravessam essa estrutura, essa célula. Uma parte desses nutrientes é usada aqui e outra parte vem para essa região abaixo, que é de tecido conjuntivo, onde tem vasos sanguíneos. Também existem, além dessas células colunares, algumas células produtoras de muco nessa região, porque eles lançam o muco na superfície do tecido epitelial que reveste o intestino. É muito importante a presença do muco, principalmente para facilitar o trânsito de nutrientes e o trânsito daquilo que não vai ser absorvido, que vai virar fezes, né? Então, essas células que produzem muco, elas são chamadas de células caliciformes. Então, elas produzem, lançam esse muco na superfície aqui, para facilitar a condução do que não é absorvido. E aí, recapitulando, é uma camada de célula só, por isso que se chama epitélio simples. Elas são alongadas na vertical, então a gente chama de cilíndrica ou colunar, certo? E se a gente ampliar a região superficial, né, lembrar dos termos, superficial próxima a uma superfície, basal é próxima ao tecido mais profundo, que é o tecido conjuntivo. Na região superficial, a gente tem estruturas, projeções celulares em formatos de dedos, né, que a gente chama de microvilosidades. Vamos olhar aqui então, olha. As estruturas aqui, uma visão aproximadamente de 40 vezes de aumento. Essas dobras aqui maiores a gente chama de vilosidades. Vilosidades. Se essas estruturas mudam conforme envelhecemos, ótima pergunta, Gleice. Elas podem mudar conforme o que a gente se alimenta. Infelizmente, existem alimentos que podem
prejudicar, por exemplo, na questão dos microvírulos, que são essas estruturas em formato de dedos presentes na superfície das células. Cada pontinho roxo aqui, ó, é uma célula. Se a gente aumentar aqui nessa região da luz vermelha, cada célula tem várias projeções que são os microvírulos. Aqui, de forma maior, contendo o aglomerado de células, né, é a vilosidade. Então, as microvilosidades, elas podem sofrer a ação daquilo que a gente tem contato ao longo dos anos. Então, obviamente, quando a gente envelhece, né, que a gente já se alimentou de coisas que não são muito corretas, pode interferir na quantidade de microvilosidades e, consequentemente, na absorção de nutrientes. Da mesma forma, alguns alimentos, eles podem interferir melhorando o aspecto em relação à quantidade de microvilosidades intestinais, certo? Ou seja, aí, se você aumenta as microvilosidades em cima das suas células, né, que compõem o tecido, significa que você vai absorver mais nutrientes. Se vocês olharem aqui ao longo dessa camada que eu estou passando a luz vermelha, né, aqui é o tecido epitelial. Cada célula epitelial aqui a gente não consegue ver o limite celular, mas a gente vê esses pontos roxos que são os núcleos. Então, aqui tem uma camada só de célula, o nutriente passa aqui, que a gente, né, se alimentou, já está fragmentado, atravessa essa única camada de célula e ganha essa região do meio aqui mais clara, com bolas roxas, que nada mais é do que tecido conjuntivo cheio de vasos sanguíneos aqui. Então, os nutrientes que a gente obtém, a água também, atravessa essa única camada e chega aqui nessa região, certo? Aqui uma visão maior, onde a gente vê a célula alongada, aqui uma coloração específica para o muco produzido pela célula caliciforme. Aí a célula caliciforme lança esse muco aqui, ó, no tubo digestório, para revestir a região, né, das células intestinais, a superfície, para que ocorra o melhor trânsito de fezes, né? Porque se não tivesse esse muco, poderia lesionar o tecido epitelial do intestino, né? Inclusive, existem alimentos que melhoram o trânsito intestinal, e existem alimentos que, dependendo do que você comer, podem prejudicar o trânsito intestinal, causando até dilatações no intestino, aquela famosa diverticulite, colites, né? Bom, aqui na tuba uterina, né? O que é tuba uterina? Vamos olhar esse desenho à direita aqui. Aqui seria a região dos órgãos sexuais femininos. A gente tem a vagina, o útero, que é o que recebe o embrião. A gente tem um canal, que é uma tubulação que chega até o ovário, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Obviamente que isso aqui é para vocês entenderem no aspecto humano, mas todo animal, a fêmea também tem essas estruturas, mas com particularidades específicas de cada animal, lógico. O útero um pouquinho diferente, mas todos têm útero, as fêmeas, né? Tem úteros, tem esse tubo, que é a tuba uterina, que chega até o ovário. Ovário que libera o gameta, esse gameta, que o nome correto é o ovócito secundário, ou ovócito 2, ele é lançado aqui e ele entra na tuba uterina. Só que para esse gameta feminino, ele atravessar toda a tuba uterina para chegar até a região do útero, né? E geralmente a fecundação ela ocorre na tuba uterina. Fecundação é quando o espermatozoide, né, penetra no gameta feminino. Geralmente ocorre na tuba uterina. Mas aí, quando ocorre a fecundação, forma-se o zigoto se divide, forma o embrião tem que chegar até o útero. Ele tem que implantar no útero, que é no útero que ocorre o desenvolvimento daquele embrião. Então, nessa tuba uterina, na superfície das células dessa tuba uterina, existem cílios, certo? É uma camada de célula só, dá para ver claramente que é uma camada de célula só, então é um epitélio simples. As células são alongadas na vertical, então são células colunares ou cilíndricas, e elas têm cílios. Aqui a gente pode ver na microscopia de varredura aqui à direita, que esses cílios existem. E por que existem esses cílios? Para bater numa direção só, em direção ao útero.
para levar o gameta feminino em direção ao útero. E se ocorrer o processo de fecundação, para levar o embrião em direção ao útero para ocorrer a implantação aqui. O útero não tem revestimento com cílio, só na tuba uterina, para ocorrer o transporte dessa célula, certo? Bom, e o epitélio estratificado? O epitélio estratificado, ele é formado por várias camadas de células. Onde ele deve estar? Geralmente locais que necessitam ter uma proteção adicional. Então, na superfície da pele, lógico, né? Imagina se tivesse uma camada de célula só aqui e a gente sofresse uma pancada. Nossa, ou passasse, né, a lapiseira aqui, por exemplo, ia romper, abrir, expor o tecido conjuntivo, né? Ou numa mucosa, a gente está mastigando uma coisa e aí, de repente, ia se romper, não seria legal, né? Então, o epitélio estratificado, ele tem várias camadas de células. Quando ele não tem queratina na sua superfície, né? A gente chama ele de não queratinizado. E algo interessante, que as células mais próximas à lâmina basal, ou seja, mais próximas da região do tecido conjuntivo que é profundo, elas têm um formato mais alongado e depois elas vão ficando mais quadriculadas e em seguida, por conta, seja da ação da gravidade ou da pressão mesmo do local, as células mais superficiais, elas podem ficar pavimentosas. Então, como que a gente classifica esse tecido? A gente classifica sempre em relação às células que estão mais próximas à superfície, e não as do meio e nem da profundidade, que tem formatos variados. Então, você olha as que estão na superfície. Se é um tecido que tem muitas camadas de células, a gente usa o termo estratificado. Como a camada mais alta, mais superficial é achatada, a gente chama de pavimentoso, certo? Então, na pele é tecido estratificado, epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, aqui em cima teria a queratina. E na mucosa é tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Porque se você passar a língua na bochecha agora, você vai ver que a mucosa, ela é bem mais superfície úmida, lisa, de um aspecto diferente da pele, né? Então, aqui, ó, a pele. Isso aqui é a pele. Pele é o quê? Pele é um órgão. Órgão quer dizer que tem vários tecidos. O tecido mais superficial é esse aqui, ó, essas bolas roxas à direita descendo até lá embaixo. Isso aqui é uma visão de pouco aumento, 40 vezes aproximadamente. Onde à direita de tudo tem uma camada que vai até lá embaixo, meia rosada, né? Um rosado quase roxo. Isso aqui é queratina, não é tecido, é queratina, uma proteína produzida pelas células epiteliais. Também é chamada de camada córnea, mas é queratina. Logo abaixo, então, toda essa camada mais roxa, mostrando as bolas roxas, que são os núcleos das células, né? A gente tem o tecido epitelial, células, grande quantidade de células, muito unidas, como a gente viu, por aquelas junções celulares, para não deixar nada passar entre uma célula e outra, né? Uma alta proteção contra atrito, contra gravidade. As células aqui mais próximas à superfície são achatadas, então pavimentoso. E logo abaixo a gente tem o tecido conjuntivo, que a gente vai falar em outra aula. Geralmente associado a tecido epitelial, logo abaixo tem o tecido conjuntivo com vasos sanguíneos. Tá? Olha aqui, agora a pele, órgão completinho, com todos os tecidos. Aqui, a direita, camada roxa, queratina. Ah, professora, mas no outro tinha pouca queratina, aqui tem uma camada bem mais espessa de queratina. Por quê? Quanto mais atrito a gente fizer numa região, mais queratina vai ter. Então, se eu tenho o hábito de, por exemplo, trabalhar com algum trabalho manual que cause atrito na minha mão, sempre no mesmo lugar, vai chegar um momento que a gente vai falar, formou um calo. Beleza, mas aí continua aquele atrito naquela região, né? Vai aumentar a quantidade de queratina como uma forma de proteção. Se a gente imaginar os nossos pés, né, que está sustentando o corpo inteiro,
vai ter uma quantidade maior de queratina na pele dos pés do que na superfície do meu braço, que não está sofrendo nenhum atrito, né? Então, aqui seria a queratina produzida pelas células epiteliais. Aqui, essa camada que tem uns pontos roxos, seria tecido epitelial. Tecido epitelial estratificado, quer dizer, várias camadas de células, sendo a camada mais superficial pavimentosa, então é pavimentoso. Aqui, essa região rosa, bem rosa, com pontos dispersos, roxos, com essas bolas vazias, que são, na verdade, cortes de vasos sanguíneos, né? Isso aqui é tecido conjuntivo, que o nome correto é tecido conjuntivo propriamente dito. Tem muito colágeno, ácido hialurônico, que vocês já devem ter ouvido falar, moléculas chamadas de proteoglicanas associadas com a água. Essa região aqui, apesar de estar colorida de rosa, ela não é rosa, né? Porque usamos corantes. Ela tem células que são chamadas de fibroblastos, que produzem as estruturas aqui dessa região rosa e que dão resistência, né? Então, logo abaixo dessa camada, a gente tem uma região, tem um aspecto coloidal, gelatinoso, certo? Que é dado pela interação dessas moléculas com a água. E logo abaixo do tecido conjuntivo, a gente tem o terceiro tecido que faz parte da pele, que são essas bolas brancas aqui, que são células adiposas, células que formam o tecido adiposo, que é um tecido muito importante para a gente, não só por armazenar gordura, mas produzir hormônios muito importantes para regular o funcionamento do nosso corpo. A gente vai ver isso em outra aula, tá? Aqui, então, seria um exemplo de mucosa, de tecido epitelial da mucosa, da região da boca, por exemplo. Observar, tem várias camadas de células. A região mais superficial tem células achatadas. Não há queratina, né? Não há queratina na mucosa. Então, tem várias camadas de células, epitélio estratificado. A camada mais superficial é achatada, pavimentoso. Não tem queratina, a gente usa o termo não queratinizado. As células mais profundas têm formatos mais alongados, né, globosos, porque elas não sofrem atrito, sempre em contato com o tecido conjuntivo aqui de baixo, que tem muita matriz, muita substância extracelular, proteínas, água, tem vasos sanguíneos, que são esses pontos vagos aqui, essas regiões circulares ou alongadas, vagas. E o processo de reconstrução dessa camada de tecido epitelial nossa, fazendo parte desse tecido estratificado, com várias camadas, eu já comentei com vocês, é sempre de dentro para fora. Então, quando há uma ferida, a cicatrização é de dentro para fora, porque essas células da profundidade estão associadas à lâmina basal, que é uma região de fibras que tem moléculas que estimulam o processo de cicatrização. Então, quando essas células elas são lesionadas, né, esse tecido é lesionado, a cicatrização é de dentro para fora. E ao longo do mês, por exemplo, de vida, de cada mês nosso, novas células vão sendo produzidas aqui na região das profundidades, né? E aí indo em direção à região superficial. E aí as células velhas, as que morrem, né? Alguma parte das suas estruturas vai permanecendo na região superficial, na forma de queratina, né? Que é a proteína. Bom, existe um epitélio que é muito interessante, que é o epitélio que reveste a nossa bexiga na parte de dentro. Ele é chamado de epitélio estratificado de transição. Ele tem várias camadas de células. Só que essas células, elas mudam o seu formato se a bexiga estiver vazia ou se a bexiga estiver cheia. Bom, primeiro, por que o epitélio que reveste a parte interna da bexiga nossa tem várias camadas de células? Porque se tivesse uma camada de célula só, quando a bexiga estivesse cheia, ia romper a bexiga, né? Na verdade, a bexiga pode até se romper, então a gente não pode segurar xixi, né? Então a gente não vai querer fazer isso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, por exemplo, a gente nunca pode viajar de bexiga cheia, porque se acontecer um impacto, o cinto de segurança, ele aperta, né? E ele pode romper a bexiga, tá, gente?
Mas, assim, na vida normal, cotidiana da gente, a bexiga, o revestimento interno, ela tem várias camadas de células. Quando a bexiga está vazia, observem aqui, ó, um formato mais colunar, meio globoso, né? Quando a bexiga se enche, a bexiga está cheia, o tecido ele fica com as células mais pavimentosas, porque a urina está, né, tá exercendo uma pressão nas paredes laterais. Então a gente chama de epitélio estratificado, quer dizer, tem várias camadas de células, e essas, como elas mudam o formato de acordo com a presença ou não de urina, a gente fala que é de transição. Muda, né? Transição. Dúvida, gente, até aqui? Até agora não, professora, tô tranquilo. Então tá, pode falar qualquer coisa. Professora, Pergunta, Carolina. eu tenho uma dúvida. Pode Sabe falar. aqueles produtos que a gente passa na pele com vitamina C? Aí você falou que é muito juntinha, né, as células. Elas são Aham. absorvidas pelos microfilamentos? Não, Igual C, ou elas não são absorvidas? não. Então, o que que acontece? No caso da vitamina C, a vitamina C, ela é um antioxidante e a vitamina C não consegue penetrar nas células, porque as células do tecido epitelial, elas são várias, né? Elas estão muito unidas. E o que que vai acontecer? A vitamina C vai agir como um protetor superficial, impedindo a oxidação das membranas celulares nessa região. Um dos fatores que promovem o envelhecimento do tecido epitelial é a oxidação, é a presença de oxigênio no ambiente. Não sei se vocês sabem. O oxigênio ele nos dá a vida e o oxigênio nos envelhece. Então, quando você usa a vitamina C ou a vitamina E também, né, você impede a oxidação celular da superfície. Colágeno na superfície não adianta, não vai entrar colágeno. Ácido hialurônico também na superfície da pele não adianta, não vai evitar, não vai atravessar, é uma molécula muito grande, não vai atravessar. Agora, se fosse injetado, aí é diferente, porque aí já injeta na região abaixo do tecido epitelial, que é o tecido conjuntivo, aí realmente tem efeito sim. Comer colágeno, né? Não adianta, você comer colágeno não significa que ele vai virar colágeno, a não ser que você esteja fazendo um procedimento de estimulação de produção de colágeno, certo? Então, por exemplo, usando uma luz específica em uma região do rosto, e a luz estimula as células a produzir colágeno que fica abaixo do tecido epitelial. O colágeno não fica no tecido epitelial, fica abaixo. Agora, o colágeno que a gente come, ele é partido no estômago e libera-se os aminoácidos. E aí a gente absorve o aminoácido que vai para várias partes do corpo e pode virar várias coisas, não necessariamente vai para a pele, tá? Na verdade, é muita propaganda enganosa, mas não faz mal usar a vitamina C, mas ela não vai penetrar. Ela vai agir como um protetor contra o envelhecimento das células da superfície, mas ela não entra nas outras camadas de tecido epitelial, tá? Era Obrigada, isso? professora. Por nada. Bom, e o epitélio pseudoestratificado? O epitélio pseudoestratificado tem esse nome porque pseudo quer dizer falso, né? Falsas dá a entender que tem muitas camadas de células, mas quando a gente olha bem, todas elas estão ancoradas no tecido conjuntivo. Então, assim, quando vai fazer o corte, a gente pensa que pelo fato dos núcleos terem posições diferentes, ora mais embaixo, ora o núcleo mais em cima, a gente acha que tem várias camadas de células, mas tem apenas uma. Então, o nome é pseudoestratificado. E onde existe? Existe na traqueia. Então, só para a gente lembrar, quando a gente respira, o oxigênio ele entra nessa região que tem um tubo. Esse tubo aqui, ó, se a gente passar o dedo aqui, dá até para sentir, tem vários anéis. Na parte interna do tubo, o revestimento é de tecido epitelial, com células alongadas, então a gente chama de cilíndricas. É uma camada só, mas parece ter várias camadas, então a gente chama de pseudoestratificado.
Algumas células têm cílios que batem de dentro para fora, então a gente fala que é ciliado. E algumas outras células têm cílios que produzem o muco, que é o catar, mas o nome certo é mucopolissacarídeo. É formado de proteína e carboidrato, então é uma glicoproteína. Então, essa célula, que também se chama caliciforme, ela lança o muco na superfície, né, voltada para dentro do tubo, e os cílios batem de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Se a gente olhar aqui, olha que linda essa imagem. Aqui seria abaixo, né, das células epiteliais do tecido conjuntivo. A gente tem uma célula alongada ciliada. Então, célula epitelial alongada quer dizer cilíndrica. Ela tem cílio. O cílio bate só numa direção. A célula com esses pontos roxos aqui, ó, são as células caliciformes que produzem o muco, que é o catarro, entre aspas. Lança o muco aqui na superfície. Quando a gente inspira o ar e ele está sujo, né? O ar tá sujo, gente. Sempre tá. Então, tem partículas, tem micro-organismos, né? Às vezes você vai na roça e respira um poeirão na estrada. E aí, o que acontece? Esse muco retém esses compostos. Infelizmente, não retém tudo, porque se retivesse tudo, a gente não teria gripe, a gente não teria infecções pulmonares, né? Infelizmente, existem micro-organismos e vírus que conseguem ultrapassar essa barreira e chegar até lá embaixo na região pulmonar. Ou consegue até mesmo chegar aqui nessa região e outras, dependendo, toxinas que quebram esses cílios, destroem os cílios. Por exemplo, toxinas do cigarro, né? O cigarro e os componentes do cigarro, eles quebram esses cílios. E aí você tem a célula caliciforme, produtora do muco, mas não tem o cílio mais, tá? Bom, e a questão das glândulas? Isso a gente falou do tecido epitelial de revestimento e as glândulas, né? As glândulas, gente, elas são formadas quando a gente ainda é embrião. Nós, animais, da forma geral, nós somos animais, não esquecer, né? Nós, os porquinhos, né? Os suínos, né? Os bovinos, os caprinos, etc. Então, quando nós somos ainda embriões, o tecido epitelial de revestimento, né? De revestimento mesmo, por exemplo. Como é que se forma a glândula sudorípara? O tecido epitelial de revestimento, ele vai sofrer um processo de divisão celular para dentro. A gente usa o termo proliferação, que significa divisão. Então, eles se dividem para a região interna, isso não é quando a gente é embrião. E aí, forma-se, então, células... Forma-se não, né? Por conta de compostos químicos especializados que estimulam essas células, elas se diferenciam em glândulas. E quando há persistência de um canal, né, nós falamos que essa glândula é exócrina, que ela lança o seu produto numa superfície, que é o caso do suor, do sebo, né? O sebo é um óleozinho que as glândulas sebáceas liberam aqui na superfície da pele. É importante para proteger contra fungos que causariam doenças, certo? A saliva é produzida pelas glândulas salivares. A saliva tem enzimas, né? Então, a glândula salivar, ela foi produzida quando a gente era embrião, que o tecido da mucosa se proliferou para dentro, se diferenciou mediante estímulos bioquímicos e deu origem à glândula salivar, e a saliva é lançada num ducto que chega na boca. Mas durante a nossa vida embrionária, nós animais, algumas desses agrupamentos de células que se dividiram para a região profunda do conjuntivo, se soltaram do tecido epitelial e ficaram distantes, sem ductos, né? E começaram a se especializar, sofrer estímulos bioquímicos e produzem algo, né, que é lançado no vaso sanguíneo. Então, a gente chama isso de glândula endócrina, né? Então, são aquelas glândulas que produzem os hormônios, como a tireoide, e lançam o produto no vaso sanguíneo, tá? As exócrinas são as mais famosas, né? Toda exócrina tem ducto e toda exócrina lança o produto numa superfície. A gente pode classificar de acordo com a formação do ducto, e aí já olha os tipos de ducto, só para vocês terem uma ideia. A gente não vai, vocês não vão decorar isso, né? Tem ducto, gente, tem tubulação
de glândula que é só um tubinho, a gente chama de tubulosa simples. Tem ducto que é ramificado. Essa parte preta seriam as células glandulares do tubo, da tubulação. Tem ducto que é enovelado. Tem ducto que tem as células mais dilatadas, que a gente chama de acinosas. Tem ductos mistos, vários tipos de ductos glandulares. E aí, vamos falar de algumas dessas glândulas conforme a secreção. Então, a gente chama de glândula merócrina quando a glândula ela produz uma secreção e não tem nenhum dano celular, não ocorre nenhuma lesão celular. Então, o suor, a glândula sudorípara, à direita aqui seria um corte da pele, né? A glândula sudorípara seria essa rocheada aqui, observe que ela tem um aspecto enovelado, o ducto dela é todo enovelado, né? As células das glândulas sudoríparas, elas sempre associadas a vasos sanguíneos, porque o suor nada mais é do que uma forma de excreção, de eliminação de toxinas do sangue também, assim como a urina. Então, o que é o suor? O suor tem água, o suor, se você comer um alimento com alho, vai ter componentes do alho, se você fumar, vai ter componentes do cigarro, se você beber, vai ter um pouco de álcool, de etanol. E o suor também tem a função de, ao ser lançado na superfície, resfriar a superfície. No suor, não tem fragmentos celulares, não lesiona a glândula. Então, é um tipo de glândula merócrina, não lesiona a glândula. Ah, professor, então tem glândula que é lesionada? Sim, né? A gente tem as glândulas mamárias nos mamíferos, né? Essas glândulas mamárias, elas lançam o produto no ducto, por isso que elas são glândulas exócrinas, mas o produto, que é o chamado leite, né? Ele é lançado e alguns fragmentos, pedacinhos de células são lançados juntos. Então, quando fala a mãe, ela dá a vida pelo filho, dá a vida mesmo, porque ela lesiona até um pedacinho das células das glândulas mamárias, que tem que se reconstruir depois. Então, são chamadas glândulas apócrinas quando elas lançam o seu produto no ducto e pedacinhos, fragmentos do citoplasma. Mas existem também as glândulas que perdem, né? Ah, que interessante. Esse aqui é um corte mostrando as células da glândula mamária e o leite sai e fragmentos do citoplasma também, tá? E existem glândulas, gente, que liberam a célula inteira junto com o produto. Aí a gente chama de holócrinas, né? Holó inteiro. Libera a célula inteira. Então, associada ao pelo, cabelo, sempre associada ao pelo, a gente tem glândulas chamadas de glândulas sebáceas, que produzem o sebo. O sebo tem lipídio mesmo, gordura. E aí esse produto é lançado num canal que desemboca também no mesmo canalzinho por onde sai o pelo, e aí perde a célula inteira. A célula inteira é lançada junto com o produto, que é o sebo. Então a gente chama de glândula holócrina, holo inteiro, perde as células inteiras junto com o sebo, tá? Então são os tipos de glândulas conforme os seus produtos. Agora, olha lá, mostrando que a glândula na seta amarela, a glândula sebácea sempre é associada a um pelo. Função de proteção, certo? A gente nunca pode perder 100% do sebo, né? Tem gente que fica louco para ficar sem sebo no rosto, mas o sebo é importante para proteção contra fungo. Tem gente que tem hábito de tomar banho, tipo, 4, 5 vezes no dia. Aí é ótimo tomar banho. Só que se você toma banho e aí exageradamente, você pode perder sua camada de proteção de sebo e aí de repente você vai aparecer com um monte de mancha branca. O que são essas manchas brancas? Micose. Porque você perdeu a proteção que era dada pelo sebo, pela glândula sebácea, tá? A gente tem que tomar banho, ressalto. Mas tudo exagerado, a gente perde nossas proteções naturais, né? E as dúvidas, gente? Dúvidas? Não, professora? Não? E as glândulas endócrinas? São aquelas que, quando nós éramos embriões, nós animais, todos os animais, se desenvolveram e perderam ducto e lançam o seu produto no sangue,
certo? Então, olha que interessante. Existem aquelas que têm um formato, né, que a gente chama de cordonal, onde elas são células assim dispersas e o vaso sanguíneo fica passando por entre elas. Não há uma organização, então elas lançam o seu produto, né, no vaso sanguíneo. Por exemplo, em cima dos nossos rins, de todos os animais, existe uma glândula, não sei se vocês sabem, que se chama suprarrenal ou adrenal. E ela tem essa característica, são células assim, todas dispersas, os vasos passam entre elas, né? E elas lançam esses hormônios nesses vasos. Que hormônios? Por exemplo, a adrenalina, a famosa adrenalina, né? O cortisol, que é um hormônio do estresse. Quando você confina um animal, né? E ele sofre, e esse animal sofre, e é um sofrimento constante, ele produz grande quantidade de cortisol nessa glândula que fica em cima dos rins. E o estresse constante, ele faz com que o sistema de defesa do animal não funcione bem, porque ele faz com que não haja liberação de células de defesa e atuação das células de defesa. Né? E alguns artigos que falam que, inclusive, interfere até no sabor da carne, né? E com certeza interfere, né? Porque está uma elevação de um composto bioquímico. Olha aqui que interessante. Aqui seria a hipófise. A hipófise é uma glândula que fica, se você abrir o crânio, você tem hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Se você abrir os dois hemisférios, tem uma bolinha no formato de amendoim bem no centro. A gente chama de hipófise. A hipófise é uma glândula, né? Obviamente, endócrina, onde as células estão desorganizadas, então é do tipo cordonal, e os vasos, aqui essas manchas roxas são vasos sanguíneos, lança o produto nesses vasos sanguíneos. E que produto? A hipófise é uma glândula que controla as outras glândulas. Tem vários hormônios que controlam os outros hormônios. Eles vão estudar muito isso em fisiologia. E existem aquelas que são mais organizadas, são glândulas que lançam o seu produto no sangue, mas tem uma estrutura muito organizada, uma estrutura de vesícula. Então, elas produzem o seu produto numa vesícula, que é uma bolinha, guardam esse produto temporariamente, e aí, quando há necessidade, esse produto, que é o hormônio, sai da vesícula, que é a bolinha, e vai para o vaso sanguíneo. Onde que tem esse tipo de glândula endócrina, vesicular ou folicular? Aqui, ó, na tireoide, tá? Aqui a gente tem uma glândula muito importante que controla o metabolismo corporal dos animais, nessa região, tá? Que é a tireoide. Então, se a gente olhar na microscopia, existem círculos. Esses círculos são as vesículas, por isso que é chamado de vesicular, glândula endócrina vesicular. A tireoide, ela recebe do sangue iodo. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Que os hormônios da tireoide precisam do iodo. A tireoide, ela recebe iodo, capta o iodo, né? As células captam o iodo, produzem o hormônio da tireoide, guardam aqui dentro e, em seguida, se houver necessidade, elas liberam esse hormônio no vaso sanguíneo, aqui manchado de vermelho aqui, ó, no vaso sanguíneo. À direita, as células, formato de bolinhas, né? Células, ó, tecido epitelial cúbico, né? Glandular, uma glândula endócrina, produz o seu produto lançando a vesícula, e se houver necessidade, o hormônio atravessa essa camada e chega no vaso sanguíneo, que é esse vazio aqui. Certo? Alguma pergunta? Não, professora? Não? E ninguém vai perguntar por que o sal é iodado. Vocês sabiam, né, que existe uma legislação brasileira onde o sal de cozinha ele tem que ter iodo por conta dessa produção desses hormônios. Teve uma época no Brasil que as pessoas não estavam ingerindo iodo, e quando a gente não ingere iodo, o corpo da gente entende que está precisando desses hormônios. Então, o que acontece? O cérebro, ele vai estimular demais a glândula tireoide a produzir hormônios. Aí ela começa a produzir em grande quantidade e armazenar nessas vesículas. Só que não tem iodo.
Porque você não ingeriu iodo na sua alimentação. Se você não ingeriu iodo, esse hormônio ele não está 100% pronto. Então, ele não vai ser liberado no vaso. Ele vai continuar nessa vesícula. E essa vesícula vai aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. Aí o cérebro ele está percebendo que ainda não tem hormônio, porque apesar da glândula estar produzindo em grande quantidade, não tem hormônio, ela não liberou. Ela não liberou porque só libera se tiver bioquimicamente construída corretamente, mas não tem iodo. Então a molécula está quase pronta, não tem iodo, não libera, a vesícula aumenta, 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 aumenta. A glândula vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí formou o papo, bócio. Pode falar, quem tinha perguntado. Professora, e quem tem hipertiroidismo? Aí como que faz? Aí tem algum sal especial sem iodo? Não, aí o hipertireoidismo é o cérebro, ele está hiperestimulando a glândula e ela está liberando, ela produz da forma correta, com o iodo, e ela está liberando. E aí, como ela está liberando em grande quantidade, o hormônio inteiro, correto, completo, esse hormônio ele está aumentando o metabolismo do corpo inteiro, são hormônios relacionados ao metabolismo. E aí, quando a gente fala de aumentar o metabolismo, significa que está o quê? Aumentando o batimento cardíaco, aumentando a circulação sanguínea. Pode aumentar a pressão, porque quando aumenta o batimento cardíaco, o sangue flui mais rápido no vaso, né? E aí aumenta a pressão dentro daquele vaso, a circulação muito rápido, igual a mangueira, né? Quando aumenta a circulação. Então, o que tem que tomar? Medicamentos, aí tem que ir no endocrinologista e tomar medicamentos para que a liberação seja controlada desse hormônio. Nem pouco, nem muito, né? Entenderam? Rafael? Sim, professora, entendi. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta a gente pode fazer? Se surgir alguma dúvida desse assunto, se vocês quiserem mandar para mim, não tem problema, tá? Podem mandar. E aí, para ficar registrado aqui para quem chegou atrasado, uma das notas nossas é um resumo de um artigo, mas eu estou dando para vocês a opção. Quem quiser fazer o resumo do artigo na época que eu mandar, pode fazer. Quem não quiser, né, no lugar de enviar o resumo do artigo, eu não quero fazer. Eu vou participar da Feira de Ciências e vou fazer o mini curso de qualidade de ovos, porque os ovos entram na temática de embriologia, certo? Aí se inscreve na feira, coloquei no chat aí o endereço do site, faz a inscrição na feira, no mini curso de qualidade dos ovos, em seguida vai me mandar o certificado. Vai me mandar o certificado quando? Quando eu colocar no Moodle lá, vou colocar um quadradinho, um bloco específico do resumo. Só que ao invés de você mandar o resumo, você vai mandar o certificado de participação nesse mini curso que é qualidade dos ovos. Bom, com licença, professor, deixa eu perguntar à senhora. Até hoje Pode não perguntar. teve nada avaliativo, ainda não? Não, ainda não. Eu não dou geralmente muitas atividades avaliativas. Geralmente a primeira eu vou dar depois de ter sido adiposo, tá? Ah, então tá bom, porque eu comecei agora e tava Ah, meio você começou. perdido. Ah, você estava matriculado na disciplina, não? Não estava, só que eu pude começar a estudar somente agora. Comecei a me Entendi. atrasar. Então, Leandro, você assiste as outras aulas, porque a gente vai falar dos outros tecidos e pode ser que algum termo você tenha dificuldade, se você não assistir às aulas anteriores, Não, tudo bem, vou começar a assistir sim. Obrigado. tá? Por nada. Ok, gente? Muito obrigada, viu, pela presença, tá? Conto com vocês, então. Professora, bom dia. Pode Bom mandar o dia. link no chat? Coloquei aí agora, Roger, vê se você consegue acessar, por favor. Deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Eu coloquei no chat o link da Feira de Ciências. O nome do minicurso é Qualidade dos Ovos. É do dia 27. Pronto, apareceu. Obrigado. Certo? Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Professora, obrigada. Obrigada a vocês.